Dia 20 de março, a Escola Diaconal São Francisco de Assis, da Arquidiocese de Teresina, comemorou seus 22 anos de atuação na formação de diáconos durante evento realizado no auditório Monsenhor Mateus, localizado no Centro Pastoral Paulo VI. A escola, que foi fundada nos anos 2000, tem o quadro de formadores composto por sacerdotes e diáconos, além de religiosos, que compartilham seus conhecimentos para a formação de filhos fiéis ao Pai. O diretor da escola fala sobre o sentimento de comemorarem os 22 anos dessa missão formativa. Nós vivemos uma grande alegria hoje, 22 anos da escola, um fato que surgiu em 2001 pelas mãos de Dom Miguel, foi abençoado em criar a escola diaconal, e os seus sucessores, que fecundaram essa semente, que deram continuidade. Todos os bispos deram apoio à escola diaconal. Ela nunca ficou fechada, ela nunca ficou desativada. 22 anos de intensa atividade. São quase 100 diáconos que passaram por aqui, dos quais 71 ainda estão em atividade, E então, para a Arquidiocese de Teresina é uma grande alegria, porque aqui se encontram os diáconos, as esposas, se encontram leigos das comunidades, os candidatos que estão em formação também participam junto conosco desse espaço. Atualmente estamos na 7ª turma. Com a 7ª turma já iremos para praticamente 100 diáconos ordenados. E para a Igreja de Teresina, para a Igreja de Cristo, para nós da família diaconal, é uma alegria porque a formação é muito importante. O diácono Clóvis fala ainda sobre a relevância que o serviço do diaconato tem para a Igreja Católica. Contribui para que a Igreja cresça não só em números, e ela está crescendo em números, as ordenações, os ministros ordenados crescem, claro, mas porque ela cresce na dimensão de alcance da população. Por exemplo, o padre é limitado pela sua atividade sacerdotal, a igreja, os locais de sacramento. O diácono ele tem a família, o bairro, a comunidade, ele tem o local de trabalho, ele tem todo um campo de atuação social, político, econômico, cultural, que ele tem essa penetração. Portanto, o diaconato veio trazer esse avanço no sentido não só do crescimento da igreja, mas como do fortalecimento, porque a população passou a ter uma maior aceitação do ministro ordenado, porque ele está mais próximo. O diácono é algo assim até inexplicável, A pessoa tem dificuldade de se aproximar do padre, mas não tem dificuldade de se aproximar do diácono, porque o diácono está junto com ele na rua, no trabalho, no supermercado, na padaria. Ele conhece os filhos do diácono, ele estudou como diácono, então tem essa facilidade. O momento contou com a presença do arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito, que na oportunidade falou sobre o trabalho realizado por ele durante seus anos de pastoreio à Arquidiocese de Teresina, em que voltou seu olhar para o serviço do diaconato. Porque quando eu cheguei a Teresina, 11 anos atrás, eu sabia que havia diáconos permanentes, conhecia alguns deles, como o diácono Roberto Caminha, o diácono Menezes, Mas eu não tinha um contato com o andamento do funcionamento do diaconato na Arquidiocese. Foram as reuniões que foram se amildando, que me deram uma imagem panorâmica dessa realidade e, ao mesmo tempo, abriram horizontes para anseios que estavam no meu coração de ver o diaconato permanente se firmar e se desenvolver. Porque há lugares onde há até muitos diáconos permanentes, mas ficam muito estagnados. Mas no culto não tem um engajamento na parte da caridade social, não tem um engajamento maior numa linha de frente da evangelização. E por isso não são tão respeitados ou tão admirados numa diocese, seja pela hierarquia, pelos padres, seja pelos leigos. Então, aqui nós, graças a Deus, tomamos um rumo
que fez com que rapidamente o diaconato não só tivesse uma visibilidade eclesial, mas também tivesse uma atuação na base da igreja. O presbítero revela ainda que o reconhecimento desse trabalho ultrapassou fronteiras, sendo elogiado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. E disso recebi, para alegria e surpresa minha, o aplauso assim, pessoal direto do Papa Francisco na visita de Límina do ano passado, na presença de todos os bispos. Ele chegou a dizer, é isso que tem que ser feito. Isso deve ser divulgado. Quer dizer, ele vibrou com a experiência, até porque eu sei de fonte segura que ele pensa que a igreja deve caminhar assim. Estiveram presentes na celebração diáconos, padres, formadores, estudantes da escola diaconal e algumas esposas. O diácono Dino, que integrou uma das primeiras turmas da escola diaconal, relata como é fazer parte dessa história. A gente não consegue explicar de fato, sabe? Primeiro é um privilégio, uma distinção enorme de Deus para com pessoas frágeis, que têm dificuldade, pecadores como eu, e que é tirado do meio assim, colocado no nível do diaconato permanente. É um privilégio, sim. Viver esse momento, desses 22 anos da escola, eu já estou com 12, né? Estou com 10 anos, né, já de ordenado, muda totalmente a vida da gente, totalmente. Hoje eu não sei se eu sou um profissional diácono ou sou um diácono profissional, eu sou um pai diácono, eu sou um avô diácono, então é super gostoso a gente sentir isso, como completa, como nos faz forte, como a gente decide com mais facilidade. Ele revela ainda como esse trabalho realizado por ele e pelos colegas diáconos influencia no fortalecimento da evangelização da comunidade de fé. Porque, na verdade, o que o diácono faz de menos é celebrar, é estar no altar. De regra, ele está nas casas, ele está recebendo, conversando, apoiando. Então, para mim, é o primeiro grau, como todos passam por ele, e que devem ser explorados muito mais, colocados muito mais a serviço desse povo que precisa tanto. É uma carência tão grande que dá dó às vezes. A gente que está mais nas periferias, que está mais dentro das casas, sentindo a dificuldade, vê a importância que tem um bispo que decide incentivar, comemorar, amparar, orientar. Então é de uma importância assim, sem limite. Sem limite, a gente preenche uma lacuna, modéstia à parte, não estou falando de mim, estou falando do diaconato permanente no geral, preenche uma lacuna assim, que sem nós seria muito mais difícil. Quem também esteve presente na ocasião festiva foi o diácono Raimundo Coelho, que fez parte da última turma da escola diaconal. Ele, que desempenha sua missão na cidade de Curralinhos, conta sobre a importância desse serviço realizado dentro da igreja. O serviço do diácono, ele é uma extensão da igreja, onde essa extensão chega em muitos lugares que a igreja só consegue servir através do serviço do diaconato. E isso é muito bom e belo, porque as pessoas, eles também reconhecem e aceitam o diaconato como, de fato, um ministério que evangeliza no meio do povo. Na oportunidade, alguns diáconos discursaram e relembraram cada um sobre a época formativa na escola diaconal. Dom Jacinto, um dos principais incentivadores desse serviço na igreja, também proferiu algumas palavras e agradeceu pela bela missão realizada por eles na igreja particular de Teresina.